Saudações a todos! O terceiro conteúdo da disciplina de História para o segundo ano, na modalidade do ensino remoto no IFAC Campus Chapuri, é a expansão marítima ou as grandes navegações. Para se compreender o nível de ruptura das grandes navegações, tanto no que se refere às causas quanto às consequências do que elas significaram, ter ideia da coragem e da ousadia dos desbravadores que se aventuraram no desconhecido, dimensão da grandiosidade dos seus feitos, é preciso compreender o contexto histórico do século XV, onde se travava uma batalha em vários níveis entre o que restava da Idade Média e o que estava surgindo naquele momento da Idade Moderna. Batalha essa, inclusive, no nível das ideias, sendo a mentalidade medieval ainda predominante, que representava, por exemplo, o Oceano Atlântico, que era o palco dessas aventuras que estavam se desenvolvendo, como o Mar Tenebroso, sobre o qual as pessoas se dividiam entre o pânico e o fascínio, em um mundo ainda dominado pelo misticismo, pelas superstições, pela religiosidade característica do período medieval. Uma visão que considerava, por exemplo, que a Terra era plana e os navegadores não podiam se afastar demais da costa, porque senão eles poderiam ser tragados por uma correnteza que ia lhes conduzir a uma queda sem fim, num abismo infinito que haveria, segundo essa mentalidade, na crosta terrestre. Mar tenebroso esse, que além da cachoeira do abismo sem fim, seria o habitat natural de perigosos monstros marinhos, fortes correntes marítimas e tempestades. Sendo assim, os desbravadores do novo mundo, dos novos mundos que eles iam descobrir, podem ser considerados como verdadeiros revolucionários no nível das mentalidades. Pessoas que enfrentaram todos os perigos reais e imaginários, todos os preconceitos, toda a repressão política que havia na época, conduzidas por um Estado aliado de uma igreja repressora. Sobre o quão difícil e penoso foi para os desbravadores e suas famílias, assim como também para toda Portugal, temos a poesia Mar Português, do poeta Fernando Pessoa, que consegue captar com muita sensibilidade e inteligência o drama humano no interior desse contexto histórico. Ao se colocar no lugar daquelas pessoas que viveram aquela aventura naquela época, escreve Pessoa o seguinte: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. As grandes navegações eram urgentes no século XV porque podem ser consideradas como a fase principal para a solução da crise econômica que se abatia sobre o continente europeu naquela época, decorrente da perda das rotas comerciais com o Oriente, no caso principalmente a China e a Índia. Isso ocorre porque a Europa era uma região extremamente atrasada e periférica durante a Idade Média, que tem início com as invasões bárbaras, sendo esse mundo medieval um mundo rural coberto de feudos, onde praticamente não haviam cidades nem o desenvolvimento comercial. O comércio da época era desenvolvido então principalmente pelos muçulmanos, que intermediavam a relação entre a Europa e a China e a Índia. E a relação entre cristãos e muçulmanos era extremamente conflituosa nesse período, permeadas por guerras constantes. A necessidade de novas rotas comerciais com o Oriente para o continente europeu tem início na própria criação do Estado Nacional Português em 1139,
com a expulsão dos muçulmanos. O problema é que, enquanto Portugal ganhava a liberdade da dominação muçulmana, perdia as atividades comerciais e as rotas comerciais que eram desenvolvidas pelos muçulmanos que foram expulsos, o que explica Portugal ter sido o primeiro país a se aventurar nas grandes navegações. Outra causa de crise econômica para todo o continente europeu foi a derrota nas Cruzadas, que foram uma série de 9 guerras entre cristãos e muçulmanos que ocorreram entre 1096 e 1272, a partir do que as rotas comerciais terrestres com o Oriente foram fechadas para os cristãos. Mas o que tornou a crise extremamente séria, grave e problemática foi a tomada de Constantinopla, a capital do Império Romano do Ocidente, denominada de Império Bizantino, pelos muçulmanos, a partir do que os cristãos praticamente não tiveram mais acesso às especiarias vindas do Oriente. Nesse contexto em que as rotas comerciais por terra estavam fechadas aos europeus, até as cidades mediterrâneas que dominavam o comércio no decorrer da Idade Média aderiram à corrida por novas rotas marítimas comerciais, com as chamadas Índias. A situação no continente europeu nessa época era fome generalizada por falta de comida. Faltava até metais para cunhar moeda, não havia dinheiro suficiente em circulação. A expansão comercial era extremamente limitada, não tinha condições de ocorrer sem colocar à venda as especiarias vindas do Oriente. Diante da vitória incontestável dos muçulmanos, a solução óbvia que se apresentava para todos os países da Europa era encontrar o chamado Novo Caminho das Índias, o que só poderia acontecer por mar, para o restabelecimento das atividades comerciais, assim como era também objetivo das grandes navegações encontrar e conquistar novas terras e suas riquezas, além de expandir a fé em Cristo. As grandes inspirações para os desbravadores vinham dos relatos de viajantes sobre suas experiências vividas no exótico Oriente. Dentre eles, o principal foi o italiano comerciante de especiarias Marco Polo, que encantava a todos com as suas histórias, chegando inclusive a se tornar emissário do imperador Kublai Khan do Império Mongol, a partir do que passou 17 anos fazendo viagens pela Ásia, incumbido da função de ser os olhos do imperador praticamente, que não tinha tempo para poder fazer as viagens e não conseguia ter uma visão por ele mesmo do seu próprio reino, numa época onde não havia fotografias, onde as imagens eram escassas. As descrições fantásticas, muito interessantes, mas também muito fantasiosas, que Marco Polo fazia do seu reino para o imperador, assim como para os europeus, seus conterrâneos, era de imagens de abundância de alimentos e metais preciosos, pessoas vestindo tecidos finos e coloridos, residências, templos, palácios muito amplos, muita fartura, muitas pedras preciosas, joias em abundância, riqueza à vontade, numa época em que o continente europeu estava mergulhado numa profunda crise, numa época de pobreza generalizada. Dessa forma, Marco Polo conseguia influenciar principalmente os jovens, fazer os jovens sonharem com conquistas, com reconhecimento dentro do continente europeu enquanto heróis. No meio daquela pobreza toda, quem conseguisse encontrar um novo caminho para as Índias ia entrar para a história como um herói, ia poder usufruir de riqueza e fama. Portugal conseguiu sair na frente dentre os demais países da Europa, não somente por ter sido o primeiro país que se constituiu enquanto Estado-nação com a expulsão dos muçulmanos, que também eram comerciantes, daí a necessidade de Portugal
se aventurar no desconhecido primeiro, mas também pelo contexto da Revolução de Aves, em 1383, em que Dom João I, por ser filho bastardo, só consegue assumir o poder na luta contra a nobreza feudal que não o reconhecia como rei, por causa de sua aliança com a burguesia mercantil, de modo que os poderes absolutos do rei favoreciam o desenvolvimento econômico dos burgueses. Uma aliança que serviu de exemplo para todos os demais estados nacionais europeus que vieram em seguida, dando assim ao Reino de Portugal todo o apoio para o desenvolvimento econômico através da expansão comercial, que só poderia ser realizada através do encontro de novas rotas marítimas comerciais com o Oriente, novos caminhos das Índias, tendo início assim as grandes navegações, mas também porque a própria posição geográfica de Portugal favorecia mais a este país do que os outros, a busca de uma nova rota por mar, fazendo o contorno do continente africano. Temos assim como o primeiro grande marco das grandes navegações a conquista de Ceuta, onde fica hoje o Marrocos, pelo próprio rei Dom João I, alguns anos após o seu coroamento. No mapa ao lado é possível ver as rotas de algumas das primeiras grandes navegações portuguesas. Entre 1482 e 1485, tem-se outro grande marco das grandes navegações, com a exploração de toda a costa ocidental da África pelo navegador Diogo Cão. Entre o ano de 1487 e 88, temos a navegação que é a primeira a fazer o contorno do Cabo das Tormentas, no extremo sul do continente africano, liderada pelo navegador Bartolomeu Dias. Foi em 1498 que os portugueses vencem a corrida para encontrar a nova rota comercial marítima para o Oriente, através da grande navegação liderada por Vasco da Gama, que chega a Calicut, na Índia. E em 1500, a grande navegação liderada por Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Os maiores concorrentes dos portugueses nas grandes navegações eram os espanhóis, que dão início à sua aventura marítima no ano de 492, logo após a tomada de Granada, que era o último refúgio dos muçulmanos no continente europeu, mais especificamente na Península Ibérica, onde ficavam Portugal e Espanha, com a grande navegação de Cristóvão Colombo, um navegador genovês a serviço do rei da Espanha, que tinha a tese ousada de ser possível chegar às Índias, que ficavam a leste, seguindo na direção oposta, seguindo em direção ao oeste, porque a sua mentalidade moderna e arrojada, que contrastava com a mentalidade medieval, afirmava que a Terra era redonda, tinha o formato de um globo, como a gente pode ver na representação através de um quadro ao lado. Colombo tentava, assim, a serviço da Espanha, vencer os portugueses que estavam na dianteira na corrida para encontrar as rotas com o Oriente, tomando um outro caminho, sem saber que a Ásia e o continente europeu eram separados por um continente desconhecido até aquele momento para os europeus. Fato esse que só foi compreendido por outro navegador a serviço do rei da Espanha, chamado Américo Vespúcio, que em suas viagens no início do século XVI, pelas terras descobertas por Colombo, que pensava ter chegado ao continente asiático, às Índias, que eram seu destino, entendeu se tratar de um outro continente, sendo o continente recém-descoberto pelos europeus batizado de América pelo rei da Espanha em sua homenagem. O objetivo de Cristóvão Colombo de dar a primeira volta então ao planeta Terra só foi atingido por outro navegador a serviço da Espanha
em 1522, em uma grande navegação que saiu da Europa no ano de 1519, com 5 caravelas e 200 homens, tendo seu comandante Fernão de Magalhães morrido 2 anos depois nas Filipinas, e o retorno da frota acontecendo com apenas uma caravela com 20 homens, tendo sido necessário afundar 4 caravelas e morrer 180 homens para que a primeira circunnavegação da Terra fosse efetivada. Essa tecnologia que possibilitou aos europeus pela primeira vez na história navegar por todos os mares era algo muito novo, muito revolucionário para o século XV, consistindo não de muitos itens, como as caravelas, que eram embarcações grandes e velozes que tinham a capacidade de navegar contra o vento, por causa do grande número de velas que a caravela possuía e as técnicas de navegação que faziam com que o barco andasse em zigue-zague, e mesmo assim sem nunca se perder no mar, devido à precisão dos novos instrumentos utilizados pelos navegadores, como a bússola, que é um instrumento chinês que mostra as coordenadas da localização da caravela de forma precisa, com o seu ponteiro apontando sempre para o norte magnético, a partir do que era possível identificar a posição em graus, assim também como o astrolábio permitia também saber a localização das naus através da medição das estrelas para o horizonte. Esses dois instrumentos, usados de forma habilidosa, permitiram aos navegadores a construção de mapas como nunca antes havia sido possível, com tamanha precisão. Conhecimentos que podiam ser adquiridos através da Escola de Sagres, a primeira escola de navegação, localizada em Portugal, que tinha como seu lema "Navegar é preciso, viver não é preciso", cujo duplo sentido da frase faz referência à precisão da navegação através do uso adequado, correto dos instrumentos, mas faz também referência à grande quantidade de mortes que havia nas navegações, aos grandes perigos enfrentados por todos. Todo navegador que arriscava a sorte em busca da fortuna tinha que estar consciente de que ele podia ter que sacrificar a sua vida para que a nau pudesse chegar ao seu destino. Qualquer um dos marinheiros tinha que estar pronto para sacrificar sua vida a qualquer momento, escolhido através de forma aleatória, através da sorte, para que o restante dos seus companheiros pudessem viver. Conforme também a tensão crescia entre as nações católicas pioneiras nas grandes navegações, em decorrência das descobertas de novos territórios no além-mar, naquele contexto de tentativa de resolução da crise econômica que assolava todo o continente europeu, o Papa intervém editando o Tratado de Tordesilhas, com o objetivo de evitar o conflito. Ficava dividido, assim, o mundo através do estabelecimento de coordenadas geográficas precisas em possessões territoriais que caberiam à Espanha e Portugal, o que causou um grande descontentamento nas outras nações europeias que estavam surgindo naquele momento, que também eram atingidas pela crise e também tinham ambições de chegar às Índias, assim como explorar novas terras e suas riquezas. Assim, Inglaterra, França e Holanda partem para as suas próprias grandes navegações e conquistas territoriais no continente americano, competindo com os pioneiros Portugal e Espanha por possessões territoriais no chamado Novo Mundo, assunto do qual trataremos em breve. Encerramos a aula sobre o terceiro tema da disciplina de História, do segundo ano na modalidade do ensino remoto, com um exercício que deve ser resolvido a partir
do capítulo do livro que vai estar sendo disponibilizado em PDF a todos. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Um grande abraço e até a próxima.